Canaã, conhecida como a Terra Prometida, é uma referência importante na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Localizada no Oriente Médio, aproximadamente na região onde hoje se encontram Israel, Palestina, Líbano e partes da Síria e Jordânia, Canaã tem um significado profundo tanto histórico quanto espiritual. A história que vou contar hoje também retrata de uma terra prometida, devido a uma descoberta da maior província mineral do mundo, Carajás. Essa incrível jornada envolve um grupo de jovens geólogos que se lançaram ao desconhecido no estado do Pará, em uma época em que o trabalho de exploração mineral era desafiador e pioneiro, sem o auxílio das tecnologias que temos hoje. Acreditava-se que no sul do Pará existia uma grande riqueza mineral ainda inexplorada, e essa foi provavelmente a última descoberta romântica da geologia, onde quem chegaria primeiro levaria tudo. Para entender melhor essa história, é importante saber que, na década de 1960, a United States Steel, USS, então a maior siderúrgica do mundo, iniciou um programa de exploração mineral no Brasil. O objetivo principal era encontrar manganês, um mineral estratégico naquela época devido à Guerra Fria. As grandes potências buscavam garantir recursos para manter sua vantagem industrial e militar. Em 1967, o Brasil começou a chamar a atenção da União Soviética, URSS, devido às descobertas de importantes ocorrências minerais na região sul do Pará, especialmente de manganês, que despertaram o interesse de grandes empresas do setor. A situação ganhou um novo boato quando, durante uma visita à cidade de Marabá, no sudeste do Pará, um geólogo se deparou com um caçador de onças, que não apenas se destacou pela sua precisão, mas também por um achado inusitado: algumas pedras escuras que ele havia sido coletado na região. As pedras escuras descobertas, identificadas como manganês, logo se encontraram uma peça-chave em um quebra-cabeça maior. Coincidentemente, esta informação chegou aos ouvidos de um funcionário da Codim, graças a um amigo próximo que soube da descoberta. Rapidamente, uma empresa se mobilizou para saber do potencial mineral no Pará. A United States Steel, ciente de que seus concorrentes estavam fazendo na região, decidiu entrar na corrida. Para liderar o projeto de exploração, eles confiaram na missão de Gene Tolbert, um americano com facilidade em se adaptar ao Brasil. Tolbert não apenas falava português fluentemente, mas também tinha bons contatos no país, o que o tornava a escolha ideal para essa importante missão. Um dos membros fundamentais da equipe foi Breno Augusto dos Santos, que, apesar de recém-formado pela USP e demitido de uma das empresas concorrentes, rapidamente assumiu um papel de liderança. Com apenas 3 anos de formação, Breno se destacou e foi escolhido para comandar a expedição. Em maio de 1967, atendendo a uma solicitação da United States Steel, uma equipe realizou sobrevoos estratégicos na região. Esses voos seriam iniciais apenas o começo de uma série de descobertas impressionantes que mudariam a história da mineração no Brasil. Durante um dos voos de reconhecimento, a equipe decidiu observar de perto uma área que estava sendo estudada pela Codim concorrente. O que parecia ser apenas mais um sobrevoo rotineiro se transformou em um momento marcante. No meio ao vasto e contínuo verde da floresta amazônica, eles avistaram uma clareira inesperada. A visão foi impactante, pois uma abertura tão grande em uma floresta tão densa era extremamente incomum. A equipe logo começou um questionamento sobre o que poderia ter causado aquela clareira. Alguns especularam que poderia ter sido obra de povos indígenas, mas não havia consenso, e ninguém até então havia explorado o local para ter certeza do que se tratava. A descoberta gerou curiosidade e abriu caminho para algo muito maior do que eles poderiam imaginar. Após um sobrevoo de reconhecimento, Gene Tolbert planejou que sua equipe se hospedasse em Marabá, uma cidade pequena com cerca de 7.000 habitantes. No entanto, ele logo mudou de ideia ao perceber que o ambiente poderia comprometer a missão. Marabá, com poucas opções de entretenimento, não oferece muita distração além dos bares locais, e Tolbert temia que, com algumas bebidas a mais, algum segredo sobre a expedição pudesse vazar. Para evitar qualquer risco, uma equipe decidiu ir para Altamira. No entanto, para a surpresa de todos,
O concorrente Codin já tinha descoberto os planos de Breno e sua equipe, tornando a missão. A equipe de Breno enfrentou mais um contratempo ao descobrir que a concorrente Codin já havia se instalado em Altamira, alugando a mesma casa que os geólogos da URSS planejavam utilizar. Isso levantou suspeitas. Se uma gigante como a United States Steel estava interessada na cidade, era porque sabiam de algo valioso. Sem alternativa, eles tiveram que refazer os planos e escolher São Félix do Xingu como o próximo destino. No entanto, a cidade era pequena e enfrentava um surto de malária, o que fez Breno, temendo pela saúde da equipe, se recusar a seguir para lá. Nesse momento, o projeto quase foi abandonado antes mesmo de começar, pela falta de um local seguro para se estabelecer. Parecia que a equipe estava sem saída, sem um lugar adequado para montar base, e o projeto corria risco de fracassar. Mas, como um verdadeiro golpe de sorte, descobriram uma luz no fim do túnel. Nas proximidades, havia um seringal com uma pista de pouso na ilha de São Francisco. Era o local perfeito para estabelecer sua base. Depois de tantas idas e vindas, com reviravoltas no plano inicial, a equipe finalmente se acomodou, longe dos competidores e das áreas de malária. Foi nesse momento que a aventura realmente começou. Desembarcaram no seringal, prontos para enfrentar os desafios, e logo começaram a montar o acampamento, abrindo caminho para a exploração de uma das maiores descobertas minerais da história. Os perigos eram inevitáveis naquela região, e a prova veio logo na primeira noite, quando um dos membros da equipe adoeceu gravemente e quase não sobreviveu. Estavam no coração da floresta amazônica, um ambiente implacável, com o objetivo de encontrar manganês. Os desafios eram inúmeros. Enfrentavam o desconhecido em uma região com escassas informações geológicas e sem qualquer tipo de infraestrutura. A ameaça constante de doenças, como a malária, helicópteros precários que mal suportavam o voo sobre a densa floresta, e o risco de encontrarem tribos indígenas hostis ou animais ferozes, tornavam a expedição ainda mais perigosa. Na época, a Amazônia era conhecida como o Inferno Verde, e histórias de conflitos violentos entre tribos, como os Caiapós e Assurines, ecoavam pelos relatos locais. Ainda assim, o entusiasmo pela descoberta e a curiosidade científica mantinham a equipe firme. Para auxiliar nos trabalhos, eles contratavam mateiros da cidade, com cada geólogo acompanhado de 2 ajudantes locais. A precaução era simples. Se algo acontecesse com um dos mateiros, pelo menos os outros 2 poderiam continuar o trabalho, garantindo que a expedição seguisse em frente. Os geólogos carregavam apenas o essencial: um martelo de geólogo, uma caderneta para anotações, uma arma calibre 38 presa ao cinto e muita coragem. Para se aventurarem em regiões mais remotas, contavam com 3 helicópteros, um para cada geólogo. O desafio: a maioria deles nunca havia pilotado um helicóptero antes. Breno, líder da expedição, brincava com seus colegas. O que você está fazendo, ninguém fez antes. Você está sendo pago para aprender na prática. Mas a verdade era que o risco era constante. Os helicópteros eram rudimentares, monomotores, nada apropriados para sobrevoar a densa floresta amazônica. Uma pane no motor significaria aterrissar em pleno Inferno Verde, o que fazia com que todos respirassem aliviados a cada retorno seguro ao acampamento. Esse nível de incerteza fazia com que cada dia fosse uma verdadeira aventura. Ao chegarem, a tensão era palpável, mas para a sorte da expedição, os índios aceitaram que o grupo permanecesse lá, já que aquela tribo, ao contrário de outras, não tinha conflitos diretos com os homens brancos. Contudo, naquele mesmo dia, como se o destino conspirasse a favor da expedição, os exploradores receberam a notícia de que uma pista de pouso havia sido recém-construída perto da aldeia. Com isso, Breno e sua equipe decidiram mudar sua base para esse local, chamado Castanhal do Cinzento. Naquele momento, a equipe de geólogos ainda não tinha ideia, mas estavam prestes a entrar no coração da maior descoberta mineral do mundo, Carajás. Após decidirem mover a base para o Castanhal do Cinzento, surgiu um grande desafio: o transporte dos helicópteros. O trajeto era longo demais para a autonomia de voo de apenas 2 horas dos helicópteros. A solução criativa foi levar combustível extra a bordo para reabastecer durante o voo.
mas o receio era grande. Antes de decolar, Breno pediu ao piloto que seguisse o curso do rio como rota de segurança. Se algo desse errado, ao menos teriam o rio como referência e uma chance de pousar com mais segurança. Cada voo trazia a adrenalina de enfrentar o desconhecido, mas também a esperança de uma descoberta histórica. Com a rota do rio como sua única linha de segurança, o grupo sabia que, se algo desse errado, ao menos teriam uma chance de pousar em um local conhecido. Durante o voo, avistaram uma pequena clareira no divisor do rio. A curiosidade venceu e decidiram descer para abastecer o helicóptero e investigar a clareira. Quando Breno desceu para examinar as rochas, algo chamou sua atenção. Ao bater o martelo em uma delas, um pó avermelhado se desprendeu. Aquilo definitivamente não era manganês. Era ferro. Caramba, pensou ele. Isso aqui é tudo ferro. Sem perceber, eles acabavam de descobrir uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo, no coração da Amazônia. A expedição ainda estava oficialmente focada na busca por manganês, mas algo continuava martelando na mente de Breno, aquelas clareiras enigmáticas. Sua curiosidade geológica não o deixava em paz, e mesmo contra a vontade de muitos, ele decidiu agir. Pegou um pequeno avião teco-teco e sobrevoou a Serra Norte. O que ele viu foi impressionante. As clareiras ali eram incrivelmente semelhantes às que ele já havia encontrado anteriormente. Decidido a investigar, visitou uma a uma e, em todas, confirmou o que sua intuição já dizia. A maioria continha ferro. Foi então que tudo fez sentido para Breno. Ele e sua equipe não estavam apenas diante de depósitos comuns de ferro. Estavam prestes a revelar uma das maiores reservas de minério de ferro de alto teor do mundo. Eles não estavam apenas encontrando uma simples reserva de ferro. A importância da descoberta começou a tomar forma rapidamente. Enquanto a busca continuava, a equipe seguiu investigando e logo encontrou também manganês na Serra de Buritama. Em apenas um mês de trabalho, haviam desvendado não apenas a imensa riqueza de ferro em Carajás, mas também grandes depósitos de manganês em Buritama. Imediatamente, viajaram para Belém para informar sobre a descoberta do manganês. A equipe, formada por homens experientes, muitos deles veteranos da Segunda Guerra Mundial, sabia que estavam diante de algo grandioso, e o impacto de suas descobertas logo começaria a reverberar no cenário mundial. Com tantos traumas e mistérios envolvidos na expedição, foi estabelecido um código para a comunicação. Caso eles descobrissem manganês, enviariam um telegrama discreto pedindo soro antiofídico urgente, evitando assim chamar a atenção para a descoberta. E foi exatamente isso que aconteceu. Após a mensagem, Tolbert, líder da expedição, chegou a Carajás para verificar o progresso. A missão parecia estar cumprida com a descoberta de manganês. No entanto, Tolbert ainda não tinha ideia da verdadeira riqueza que aquelas clareiras guardavam. Ele estava interessado apenas no manganês, sem saber que as clareiras também continham vastas quantidades de ferro, algo que mudaria completamente o curso da expedição. No dia seguinte, Tolbert finalmente chegou a Carajás. Breno, empolgado, pediu ao piloto para sobrevoar e pousar em meio à neblina, direto em uma clareira que abrigava uma grande reserva de ferro. Assim que aterrissaram, Tolbert, impressionado, comentou com Breno: "Geólogos passam a vida toda trabalhando e raramente têm a chance de participar de uma grande descoberta. E aqui está você, com apenas 3 anos de formado, vivendo um momento desses." Tolbert estava visivelmente animado, e Breno, curioso, perguntou se ele tinha gostado do que viu. Tolbert respondeu afirmativamente, mas sem saber que aquilo era apenas o começo da grandiosidade que Carajás tinha a oferecer. Tolbert ficou maravilhado com o que viu, mas Breno, com um sorriso no rosto, respondeu: "Isso aqui não é nada perto do que ainda temos por aqui." Tolbert, confuso, não entendeu o que Breno queria dizer. Então, Breno pediu para que eles voltassem ao helicóptero. Ele instruiu o piloto a subir até cerca de 1.500 metros de altitude, permitindo que Tolbert tivesse uma visão completa de toda a cadeia de montanhas de Carajás. Nesse momento, Tolbert começou a perceber a verdadeira dimensão do que estavam diante. Conforme sobrevoavam e visitavam mais clareiras, a atenção de Tolbert aumentava.
A cada nova clareira que avistavam, ele compreendia o quão monumental era a descoberta, ficando mais impressionado a cada momento. Quando a equipe chegou ao acampamento, Erasto notou a expressão séria de Tolbert e perguntou se ele e Breno haviam discutido. Tolbert respondeu apenas com um comentário direto para Breno. Isso aqui é muito grande. Minha companhia não tem força política para lidar com isso. Ele já previa os desafios que enfrentariam. Após retornarem de Carajás, Tolbert tentou relatar a imensidão da descoberta, mas sabia que dizer "é muito grande" não era suficiente. Ao mesmo tempo, ele não tinha como calcular com precisão a verdadeira extensão da riqueza mineral que haviam encontrado. Então fez uma estimativa aproximada. Ainda assim, era impossível captar a verdadeira magnitude do que estava diante deles. Tolbert, ciente da magnitude da descoberta, solicitou que um desenhista mapeasse todas as clareiras da região. Usando esses dados e multiplicando-os por alguns fatores referentes à quantidade de hematita, o cálculo sugeriu que poderia haver entre 2 e 35 bilhões de toneladas de minério de ferro naquela área. Com a grandeza da descoberta em mãos, a equipe sabia que precisavam garantir o direito de explorar a região rapidamente, antes que qualquer outra companhia fizesse um requerimento. No entanto, havia um obstáculo significativo. A legislação brasileira limitava o pedido de exploração a apenas 5.000 hectares, enquanto a área de Carajás cobria cerca de 200.000 hectares. Esse descompasso exigia uma estratégia mais complexa para assegurar o controle sobre a gigantesca riqueza mineral recém-descoberta. Como solução para contornar as limitações legais, a empresa convocou 31 funcionários para fazer 31 requerimentos individuais, cada um cobrindo uma porção da área de Carajás. Quando os pedidos chegaram ao Departamento Nacional de Produção Mineral, o diretor Francisco Moacir achou tudo muito suspeito. Nunca antes alguém havia solicitado uma área tão extensa no Pará de uma só vez. Desconfiado, ele enviou 2 geólogos, John Milne Albuquerque Forman e José Eduardo Machado, até Carajás para investigar o que a American Steel estava planejando. Foi durante essa investigação que a descoberta monumental de Carajás veio à tona, e com isso, o envolvimento da Vale do Rio Doce no projeto também começou a se desenhar. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações.